Nazário, o Paulo Souza já pode ser questionado? O Paulo Souza, ele é claro que ele também tem culpa, né? Não acho que ele seja o culpado, não acho que ele esteja capitaneando essa crise. Ele não é o único culpado. Mas, por exemplo, hoje ele colocou o Léo Pereira, para mim, não tem como jogar mais na zaga. Léo Pereira é uma montanha russa. Cada bola é um frio no estômago que a gente sente quando ele vai sair, quando ele tenta cortar uma jogada, tomou um drible horroroso hoje, não fosse a falta, o cara ia ficar cara a cara. Então, em alguns quesitos, ele tem culpa. Hoje, por exemplo, esse jogo era um jogo que, na minha opinião, era um jogo para colocar o Marinho, que o Flamengo precisava de dar volume de jogo, precisava de velocidade. Então, precisava acelerar esse jogo para não ficar nesse marasmo de pegar a bola, o time do Atlético se armar e o Flamengo ficar tocando a bola de lado. Então, quando o Flamengo colocou o Lázaro, quando o Flamengo começou a jogar com um pouco mais de velocidade, a gente viu que algumas oportunidades de gol apareceram, né? O Pedro meteu uma bola na trave, errou uma cabeçada sozinho, eu acho que ele fechou o olho naquele momento, mas o Flamengo não investiu nas jogadas aéreas, que é exatamente o ponto fraco do Atlético, e tomou um gol pelo lado direito de ataque do Atlético, que era o ponto forte deles. Então, em relação a algumas mexidas, eu acho que ele é culpado, sim. Mas, para mim, não é o momento de tirar o Paulo Souza. Eu acho que esse time ainda pode render. Se todos chegarem a um consenso de que o Flamengo é muito maior, deixar essas arestas de lado, acabar com a vaidade e focarem no campeonato, a gente tem time, sim, para poder ganhar o campeonato. Tem que ter um trabalho voltado para a seriedade e eles se unirem para que esse seja o foco único. Qual o problema? Eu lembro do que o Túlio falava aqui, quando o Domenech estava fazendo aquelas lambanças pós-Jorge Jesus. E eu mesmo estava pedindo a cabeça do Domenech, porque para mim ele estava muito ruim. Mas o Túlio falou, vai tirar o Domenech, vai trazer outro, e o problema vai continuar. E foi isso mesmo, né? A mesma coisa vai acontecer agora, né? Acho que então, a tendência... Tirar o técnico sem resolver os outros problemas não resolve, né, Túlio? Acho que a tendência até meio que vai ser essa, porque se os resultados não começarem a acontecer, que são as vitórias, porque a gente vai começar a enfrentar equipes com qualidade superior ao Sporting Cristal, né? Então, você não vai ter um Sporting Cristal toda semana para jogar, para o Paulo Souza ganhar de 2-0. Hoje. Vai ser mais mamata. Foi goleado hoje pelo Defensa e Justiça, viram, no Campeonato Argentino? Então, assim, o Talheres... O Talheres é um time mediano, né, também. Assim, o grupo do Flamengo, até quando eu coloquei no Twitter, eu falei, gente, isso aí é pra passar com a mão nas costas, primeiro lugar antecipado. Não tem outro cenário. Mas, assim, voltando ao Paulo Souza, eu acho que se os resultados não começarem a acontecer, ele vai ser muito pressionado, mais ainda, porque a gente vê que a responsabilidade, até mesmo em termos de reformulação de elenco, foi toda jogada para cima do técnico, ou seja, para ele assumir a bronca, né? Reformula aí. Eu acho que nessa questão do elenco tinha que ter uma participação maior de quem toca o futebol. Quem toca o futebol é o Spindle e o Braz, o Conselho também, Conselhinho, não sei o quê. Então, vocês vão ajudar a gente aqui nessa reformulação, né? Você tem um jogador insatisfeito. O Braz, por exemplo, que é um cara sempre muito próximo dos jogadores, ele pode ir lá e conversar, né? Tentar contemporizar, tentar puxar pro lado do Paulo Souza, ou então fazer com que o jogador entenda que, olha, cara, você tá 3 anos mais velho, né? Você já não é aquele atleta que quando chegou aqui no clube. Isso vale para qualquer um, tá? Não tô falando de ninguém específico, não. Aí, assim, quem é recém-chegado, que também não esteja entregando, aí é questão de conversa, irmão. Se não render, eu vou tirar. E outra coisa, né? Eu vi isso, alguém comentou, eu li isso em algum lugar e eu concordo com essa opinião de que é o seguinte: o Paulo Souza deveria colocar os jogadores que são comprometidos com ele, né? Agora, ele também não pode, cara, morrer abraçado com esse esquema de 3 zagueiros, entendeu? Beleza, mas o time não joga assim quando ataca, não sei o quê.
tem que buscar uma outra variação. Aí eu concordo sim de repente você senta, não é fazer a vontade do jogador, mas é você olhar como é que eu posso aproveitar melhor o Bruno Henrique? Como que eu posso aproveitar melhor o Gabigol? Será que é o Gabigol estando a maior parte do tempo mais distante da área? Né? Então, assim, tem coisas, né? Agora, se demitir o Paulo Souza, é o ciclo que eu sempre falo aqui. Vai chegar alguém, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, pode ser o próprio Jesus. Porque, gente, olha só, o contexto numa possível chegada do Jorge Jesus é completamente diferente de 2019. Totalmente diferente. A gente não tinha esses problemas que temos agora. Sabe por quê? Jorge Jesus chegou, você tinha 6 meses de gestão de Rodolfo Landim. O Flamengo tinha acabado de ser campeão carioca. Muitos jogadores até com muita qualidade, como Felipe Luiz, o próprio Rafinha, chegaram depois. O Gerson também, Pablo Mari, né, chegou depois. Então, assim, era um cenário completamente diferente que não vai ter agora. Então, assim, vai chegar, vai vir alguém, de repente consegue uns bons resultados, porque a galera começa a dar uma corrida a mais, e depois volta tudo de novo. Eu acho que isso que tem que ser evitado. Agora, é aquilo que eu sempre falo, Simon. Será que quem tá à frente do futebol hoje do Flamengo tem a capacidade profissional para poder fazer essa análise para manter ou não o Paulo Souza ou administrar esses problemas? Posso responder? Claro. Não. Tá na cara. Não. Né? A gente tem que lembrar que depois do Jorge Jesus já foram 4 técnicos. Antes do Jorge Jesus, trouxeram Abel Braga. Ou seja, foram 6 escolhas e uma só deu certo. Por quê? Porque o Pelaipe disse que o Jorge Jesus tinha sido um bom treinador em outro lugar, e foi ele que indicou, ele falou isso pra gente aqui numa entrevista ao Coluna do Fla. Cara, de 6 escolhas, dezenas de viagens pra Europa, uma dá certo, tem alguma coisa errada aí, né? Não pode ser os 5 só o problema. Então, eu acredito que não. Quem tá comandando não sabe o que faz. Fernandes falou, você acredita em uma melhora do time no início do Brasileirão, Simon, ou a queda do técnico? Fernandes, eu acho que eu vou responder isso pro Fernandes pessoalmente. Eu acho que o Flamengo vai ter os reforços, né? A galera que tá machucada aí, alguns, principalmente na defesa, que é o nosso calcanhar de Aquiles hoje no time, é o ponto mais fraco. Mas o treinador também não pode ficar inventando como vem inventando. Eu concordo com o que o Túlio falou no início aqui e tal. Já era hora, o João Guilherme esteve aqui, o João Guilherme da ESPN com a gente, falou também sobre isso. Já era hora de a gente ter uma base, né? Parar de ficar mexendo toda hora. Então o Paulo Souza precisa. Cultura europeia, beleza, mas adapta ao. A gente está no Brasil, né? Ele está jogando Campeonato Brasileiro, não está jogando Campeonato Português. Porque a cultura europeia é não tomar banho. Aí vai deixar o Nazário uma semana sem olhar pro chuveiro? Não dá certo, né, Nazário? Vamos lembrar também que ele teve 15 jogos, né? Então, em 15 jogos não dá para você arrumar um time, não tem condições. E ainda mais passando pelos problemas que o Flamengo vem passando. Contusão, alguns jogadores que a gente tem a impressão de que não estão dando 100%. E em relação a isso, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que estar de hoje para cima, de hoje para melhor. Não pode cair. Né? E está vindo aí reforço. Você toma quantos banhos por semana, Nazário? Eu tomo 2 banhos por dia. Julio, se o Nazário fosse francês, sabe quantos banhos por semana ele ia tomar? Quantos? Lá no frio a galera toma 1 banho, 2 por semana, tal. Já pensou o Nazário chegando no estúdio com aquela catinga de 1 banho por semana? Então, tem que adaptar a realidade local, né? No nosso calor aqui, não dá pra tomar 1 banho por semana. Mas não dá pro Paulo Souza querer jogar como, né, um time de Portugal, por exemplo. Será que o Paulo Souza só toma 1 banho por semana? Cara, ele é meio enjoadinho, né? Ele parece meio engomadinho lá, todo playboy. Eu acho que não, porque no Brasil soa pra caramba, né? No Rio de Janeiro, então, não dá pra tomar 1 banho por semana. Imagina a catinga. Agora, o Mário Malagoli falou, Nazário só na pinga, sem banho. Exatamente, o Nazário toma banho de cachaça. Que é quando ele começa a beber muito, começa a se derramar já. Que é aquele pedorzão em casa, a dona Silva que sabe. O Naldo Silva, Laice dos Santos, Mindelos também. O Mindelos falou que o Paulo Souza é comentarista, não é técnico de futebol. Vini Santos. Vini Santos tá com raiva aqui. O Braz não joga bola. Cara, o Braz é o responsável pelo futebol inteiro do Flamengo, né, Túlio? Sim, pô. Se o Léo Pereira tá hoje lá, é porque o Braz trouxe e manteve.
Se o René nunca saiu, é porque o Braz o segura lá. Então, ele é que manda. O Paulo Souza tá lá porque o Braz trouxe. Então, no final das contas, quem é que manda? E sabe uma coisa que eu não gosto do Marcos? Eu não conheço o Marcos Braz pessoalmente, já tive contato com ele rapidamente, mas toda vez que ele é questionado, e a gente sabe que tem motivo para ser questionado, ele responde com uma pinta de deboche, de arrogância. Sabe quem que muda quando não reconhece o erro e reage com arrogância? Ninguém. Ninguém, não aprende. Ou seja, é dali para baixo, né? Soberba é o início da derrocada. Então, quando o cara reconhece a falha dele, aí eu acredito, pô, isso daí vai melhorar. Mas ele é soberbo em todas as entrevistas, cara. Eu não consigo. O que aquela coletiva ontem, né, depois que o Santos e o Ayrton Lucas falaram, parecia que tá tudo bem no Flamengo, entendeu? Tipo assim, a impressão... Campeão da Libertadores atual. Uma sensação de uma tranquilidade que a gente sabe que não tem. Eu acho que, por mais que o dirigente ele não entra em campo, mas ele, por exemplo, se o problema fosse só dentro de campo, a gente, né, trouxe um treinador, o treinador não deu certo, ou um jogador, isso acontece com qualquer equipe, até mesmo numa equipe que esteja num período de transição, né? Você está reformulando seu elenco, ainda mais um elenco vencedor e tal. Agora, a gente está há 2 anos falando isso aqui, pô. Que os problemas não são só no campo. Então, quem tem que resolver principalmente e auxiliar, por exemplo, quando você contrata alguém, você faz o quê? Você dá a ferramenta, você contratou lá um encanador, né? Tu vai chegar ali e tu vai oferecer a melhor estrutura pro cara trabalhar. Isso é papel de quem tá, dos dirigentes. Então, assim, o problema do Flamengo não é só em campo. O problema do Flamengo em campo é mais um problema. Que o que tem tudo de fora, é como o Sam falou, reflete dentro de campo. Você tem o Léo Pereira no elenco, você tem, em pleno 2022, você ainda tem René, você tem o Rodinei, que o próprio Braz, Spindler, ou quem mais que participe disso, decida sobre isso, acho que tem que renovar por mais 2 anos, pô. O cara que tava na balada, entendeu? E o próprio Braz chega e critica. Então, assim, isso aí também, o dirigente tem que trabalhar. Ele tem interferência direto. Não pode, em 2022, a gente ter Rodinei no elenco e ainda pensando em renovar por mais 2, né? Não é o pior do que ter Rodinei, que foi renovado pela gestão anterior, em 2018, né? O Rodinei foi renovado lá por 4 temporadas e vence agora. É falar em renovação. Os caras criticaram quem renovou lá. A gente sabe, a gente acompanhava a rede social. Sim. Uma bananice, não sei o quê, qualquer um... E agora eu tô conversando com o jogador. Cara, é inadmissível, absurdo. O Rodinei não era em 2018 para ser renovado. Em 2022 a gente aqui discutindo renovação. É ridículo, ridículo demais. O Rodrigo Viana tá falando aqui no chat